Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da nossa casa. É com muita alegria, que eu retorno aqui hoje e desde já eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui novamente e também pela sua presença. Bom, antes de começar, gente, eu queria tietar um pouquinho com vocês. E dessa vez agradecer pela audiência dos amigos que sempre estão aqui com a gente, marcando presença firme e forte, nos dando incentivo para a gente continuar, como a Vanil Beca, o Sérgio Rosa, a Cristina Fresarim, o Edson Oliveira, a Sandra Fernandes, Sandrinha? O Milton Antônio, a Geralda Gomes, a Beth Vasques, a Gláucia Maia, Sandro Barros, o Marcos Marantozima, a Vilma TG, a Solange Pinese, a Vanilde Reame e tantos outros amigos e companheiros de fé e de ideal. Eu quero agradecer a presença, a participação de vocês e dar um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Gente, eu quero convidar vocês agora para que a gente feche os olhos, imaginando a doce figura de Jesus e oremos, mentalizemos, pedindo que Ele esteja aqui conosco agora, tanto quanto aí, na casa de cada um de vocês. E que essa tranquilidade que nos invade o coração agora possa nos dar a oportunidade de entender o que a gente vai tratar hoje. Que assim seja. Certa vez na escola, quando o Chico tinha por volta lá dos seus 5 anos de idade, perguntaram para ele o que ele queria ser quando crescesse. E o Chico não pensou 2 vezes e respondeu, feliz. Disseram que o Chico não tinha entendido direito a pergunta. E quem sabe, de como a infância do Chico foi difícil, pode deduzir por que ele respondeu isso. Mas geralmente, a gente está acostumado a associar essa pergunta do ponto de vista de formação acadêmica, profissional. E quando uma criança pergunta para os pais, por que ela precisa estudar, a resposta que se ouve geralmente é para você ser alguém na vida, para ganhar dinheiro, para viver bem e poder comprar o que você quiser. E não raro, para você ser melhor que os outros e se destacar profissionalmente. E observando os pais e os adultos no dia a dia, a criança vai compreendendo que a vida parece ser de fato, um ciclo infinito de trabalhar, receber o salário, gastar ele em seguida, seja fazendo compras no supermercado, pagando as contas do mês ou ainda adquirindo outros badulaques do nosso cotidiano, E com alguns intervalos ali de lazer, mas quase um ciclo mecânico e automático. Mas não para por aí, Ela ainda percebe, por exemplo, que há uma espécie de corrida silenciosa dos adultos por adquirir aquele modelo mais novo de celular, para trocar o carro por um modelo diferente, para comprar aquela joia, aquele sapato, aquele vestido, aquela bolsa, enfim, N coisas. E a criança então vai aprendendo, que parece ser assim mesmo que a gente deve proceder. Parece que a busca e as aspirações passam a ser em função das coisas materiais, dos bens materiais. E ela começa então a reproduzir o pensamento e o comportamento dos adultos. Quando mais tarde a criança cai nas redes sociais e começa a interagir com os conteúdos digitais e os amiguinhos também, meu Deus, aí tudo assume uma outra dimensão, E infelizmente a gente percebe que as redes têm o seu lado comercial e que também servem para suscitar em nós mais desejos de consumo, mais desejos de ter. E assim a gente vai crescendo com a falsa sensação e ideia de que talvez o objetivo da vida seja esse mesmo,
ter, acumular, usufruir, guardar e, na pior das hipóteses ainda, ostentar. A gente vai avançando na vida achando que o objetivo é competir, ser melhor que o outro, ganhar mais, mais, mais e mais. Mas será mesmo que a vida é só isso? Bom, se vocês estão aqui assistindo a nossa live, eu tenho certeza que vocês acham que não é para ser, né? Como diz a minha mãe, né, quando vê um artista famoso ou um político poderoso morrer, né? Morreu e deixou tudo aí. E é bem por aí, né? Né, meus caros? Tudo aquilo que a pessoa tinha parece que não acompanhou ela para a grande viagem, né? Para a vida maior. E sabem por quê? Porque nunca foi dela de fato. Era apenas um empréstimo momentâneo concedido para que elas pudessem desempenhar um determinado papel na vida. A riqueza, o poder, eram apenas ferramentas emprestadas e por um curtíssimo espaço de tempo ainda. Deixou casa, deixou carro, deixou roupas e deixou briga por herança também. E é geralmente nessa hora, né, que a gente percebe o grande erro no qual a gente incorre, às vezes, durante uma vida inteira. É no momento de fechar os olhos, né, para o mundo material que a gente se dá conta de que tudo aquilo que a gente amontoou materialmente, a duras penas, não vai nos acompanhar. Era uma posse passageira. E tão passageira que Deus, né, em julgando o oportuno, Ele pode nos tirar a qualquer momento, como uma forma de nos submeter a outras experiências, né, educativas. E sabe qual que é a ironia disso tudo? É que não raro nos causa sofrimento o fato da gente não ter isso ou aquilo. Nos causa sensação de fracasso, de frustração, né, não ter sucesso material. Como se isso fosse definir a nossa felicidade no mundo, ou ainda, quem a gente é. Principalmente quando a gente vê aquele nosso amigo passeando de carrão, ou exibindo aquela foto, né, da viagem para o exterior nas redes sociais, escrito TBT. É a moda hoje, né? E o oposto, então? Quando a gente tem algumas ou várias posses, mas o custo, né, é de muita preocupação e ansiedade. Quantas pessoas, né, não vivem debaixo de extrema tensão e pressão para sustentar bens materiais que muitas vezes nem são tão necessários? Né, Sandra Brugner, Michele Pavarino, Marli Jano, as nossas amigas psicólogas aqui da casa? O Divan conhece tantas angústias, né, nascidas ali da corrida pelo dinheiro. Quantas pessoas não perdem o sono pensando nos compromissos financeiros assumidos assim, muitas vezes, apenas para saciar o desejo de posse? Quantas, né, não adentram ali o terreno movediço e perigoso da depressão quando percebem que podem perder isso ou aquilo em função de uma crise financeira? Quantos acabam desanimando diante de uma privação material aguda, né? E num momento de maior invigilância, acabam por dar cabo da vida, da própria vida. A gente está no Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção do suicídio, e quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre o assunto, a gente percebe que entre as causas está lá, né, os problemas econômicos, como uma espécie de gatilho para o cometimento desse ato terrível. Quem já passou por grandes dificuldades financeiras sabe a intensidade da angústia, né, que se pode experimentar nessas condições. E se a gente estiver num momento mais vulnerável nosso, realmente
A ideia de sair pela porta dos fundos pode ser tentadora. Vide o Camilo Castelo Branco, por exemplo, né, autor espiritual de Memórias de um Suicida, que explica, inclusive, né, que o próprio suicídio como um resultado de uma crise de orgulho diante da perda material. Nas palavras dele, da bancarrota financeira. E o que foi que o Camilo levou para o lado de lá? Senão amargura, desespero e um estado mental e espiritual mórbido e desequilibrado. Mas se o que a gente encontra aqui, quando chegamos, aqui fica quando a gente parte, o que é que nós temos então? O que é que a gente pode dizer? Isto é meu e ninguém tira. Nada do que é de uso do corpo, segundo o Evangelho. Tudo o que é de uso da alma. E aí, meus amigos, aí sim a conta, né, do que a gente pode acumular pode ficar bem alta e pode ser positiva para nós. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, nesse sentido, já chegamos ao mundo trazendo alguma coisa e a gente vai levar também alguma coisa de volta. Mas além disso, a gente tem a possibilidade de abarcar muito mais de acordo com nossos esforços. Nesse terreno, sim, podemos e devemos perseguir riqueza. Os tesouros que a traça e a ferrugem não corroem, segundo o nosso Mestre Jesus. Esse sim. E há tantas coisas, né, que a gente pode aprender de novo em uma encarnação, tem tanta possibilidade que a gente pode experimentar em tantas áreas diferentes e que fazem a gente crescer enquanto pessoa e espírito. E melhor, né, nos proporcionam muito mais bem-estar e sensação de completude do que um smartphone de última geração. Sabe, eu particularmente, né, eu sou um admirador da diversidade da vida. Eu fico olhando assim as infinitas áreas de conhecimento e atuação humana e dá aquela vontade, né, de aprender isso ou aquilo, de entender melhor algum outro conceito. Eu acho fantástico o que a engenhosidade humana é capaz de fazer. Olha, na arte, né, nós temos a pintura, a música, o cinema, a escultura, o teatro, que eu adoro, a plástica. Nas ciências humanas a gente tem a pedagogia, a filosofia, o direito, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história. Nas ciências exatas a gente tem a engenharia, a matemática, a física, a química, a astronomia. Se a gente for para o lado das biológicas, né, a gente tem a biologia, a geologia, bioquímica, genética, farmácia, medicina e muito mais. E há também as experiências, né, que a gente pode ter que não só fazem bem para nós, como aos nossos outros irmãos também. Participar de ações sociais, trabalhos voluntários, iniciativas, né, que promovem o bem-estar das pessoas e da comunidade. Nossa, assim, são experiências, né, que empurram as nossas atitudes para a prática do bem. Levam a gente a olhar também um pouco para o outro, para a necessidade do outro. E, por consequência, o desenvolvimento das nossas qualidades morais e espirituais. Enfim, né, é todo um universo de possibilidades, né, de expansão de horizontes, que o valor do dinheiro, das posses materiais, torna-se assim, ó, minúsculo, dispensável, diante de tamanha riqueza imaterial. Aí sim, eu diria que daria para ficar frustrado se não houvesse condições da gente amealhar tudo isso. E graças a Deus que a gente reencarna, né? Dá para recomeçar em outra área.
Tem tantas coisas para se aprender, para se viver, coisas que nos fazem ser. E é justamente o ser que a gente leva para o lado de lá. É o tesouro que Jesus disse que a traça não corrói. O que define o nosso estado mais ou menos feliz no mundo espiritual. Lá é o que nós somos e não o que nós temos, que nos será passaporte de entrada para uma estadia ditosa. A moeda de troca que vai nos dar acesso às mais belas paragens, né, são as virtudes que a gente carrega em nós e não o dinheiro que nós carregamos no bolso. E isso se dá, inclusive, por um motivo muito justo. Juntar dinheiro, gente, adquirir bens, depende de muitos fatores da nossa vida, que na maior parte do tempo não estão sob o nosso controle. Mas juntar bens da alma, sim, esse sim, né? Depende só de nós, e independe da nossa posição social e das nossas condições econômicas. É algo que todo mundo pode fazer. Já imaginou chegar lá do outro lado, né, e descobrir que as mesmas desigualdades sociais que nos assolam aqui continuam lá? Jesus, graças à bondade e justiça divina, que não é assim. Quando a gente chega lá, né, ninguém vai perguntar pra gente quanto que a gente tinha na terra, que posição que a gente ocupava, se a gente era patrão ou era empregado. Não. Nos perguntarão: que virtudes trazes no coração? Que bem fizestes enquanto caminhastes pela terra? Quantas lágrimas ajudastes a enxugar? Quanta fome ajudastes a aplacar? Quantas renúncias praticastes em benefício do teu próximo? Quanto do que sabes compartilhastes? Quão caridoso fostes para com os teus semelhantes? E é nessa hora que o rico pode se transformar assim, ó, em um maltrapilho do plano espiritual. E o miserável pode se transformar em uma entidade resplandecente. Olha que ironia. E basta, né, um estágio de trabalho nas reuniões mediúnicas, né, para a gente ter alguns desses relatos dramáticos, dessas condições de inversão de posições. Quantos e quantos espíritos doentes não chegam ali esbravejando as posses que tinham em vida, as posições de destaque que ocupavam, os títulos que ostentavam e ainda exigindo em vão reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, totalmente cegos quanto à própria ignorância e miséria espiritual. Enquanto que aquele que foi pobre, humilde, miserável muitas vezes, exibe uma luz e vibração acolhedora, serena, típica dos que cultivaram a benevolência, a caridade, a humildade. É evidente que a gente não está aqui condenando o uso das posses materiais, da riqueza, né? Que, aliás, seria o próximo tópico, né, do capítulo que a gente está vendo hoje e que, de repente, né, pode ser abordada em uma outra live. E muito menos a gente está dizendo que a gente deve abrir mão de todo conforto e possibilidades de realizações que os bens possam nos trazer. Muito pelo contrário. Dentro de um equilíbrio, né, sem excessos e dependência, a gente pode quase tudo. O que não podemos é deixar nos iludir pelas armadilhas de uma breve existência física em detrimento da nossa natureza espiritual. Nos deixar escravizar pela posse do ouro, né, como diria Humberto de Campos. E, infelizmente, é aí que muitos acabam fazendo. É o que muitos acabam fazendo. Deixando em segundo plano as aquisições do espírito. Estes muitas vezes se deixam seduzir pelos bens materiais de uma tal forma que acabam por comprometer toda uma existência na pura satisfação dos sentidos e do orgulho.
no gozo, né, do supérfluo em detrimento do essencial. É preciso que a gente esteja ciente, né, de que os bens materiais, eles são transitórios e nada mais do que ferramentas de manifestação e trabalho para nós espíritos. Enquanto que os bens espirituais, estes sim, são imperecíveis e eternos. Então, meus amigos, voltando à questão lá da pergunta, né, que as crianças fazem sobre por que estudar, eu acho que, de repente, talvez já seja a hora da gente reformular a resposta e dizer: é para que você possa expressar tudo o que você tem de melhor dentro de você. Para que você conheça o mundo em que vive e, em o conhecendo, que você possa fazer coisas lindas, maravilhosas para você e para quem vive nele com você. Para você crescer junto com ele, tanto quanto ajudá-lo a crescer, a ser um lugar cada vez melhor para se viver. Já é hora da gente começar a educar os nossos pequenos, tanto quanto, né, nos educar também, não só mais para competir, mas também para cooperar. É possível que esse seja o nosso próximo salto evolutivo na direção de um planeta de provas e expiações para um de regeneração. E a posse material que vier desse conhecimento acadêmico e do trabalho, ela deve ser encarada de forma simples, como uma consequência natural e legítima, porém sem nunca, jamais sobrepujar os valores éticos, morais e espirituais de que somos igualmente encarregados de semear e cultivar em nós mesmos, né? E finalmente, né, voltando um pouquinho mais atrás na resposta do Chico, né, conhecendo a trajetória dele, a vida de poucas posses, mas ao mesmo tempo de muita dedicação aos pobres e sofredores, né? Através da caridade, das palavras de consolo, da mediunidade, a divulgação dos princípios de amor e fraternidade, né? Que ele fazia com tanto amor. Dá para imaginar o estado do Chico ao desembarcar no plano espiritual, depois de uma vida exemplar daquela? Será que ele estava certo na resposta dele? Eu não tenho dúvida. Feliz. Feliz é o estado daqueles espíritos que compreenderam a essência da verdadeira propriedade e a aplicaram na vida. Vidas muitas vezes simples materialmente, mas igualmente repletas de belezas assim, inestimáveis. Felizes sim são eles, né, assim que chegam ao plano espiritual e são recebidos assim, como verdadeiros heróis de guerra. Porque de fato venceram as armadilhas do mundo, as miragens da vida material e enxergaram a essência. Empregaram o tempo de que eles dispunham não para ter, e sim para ser. Ser benevolente, paciente, caridoso, humilde, brando, generoso e tantas outras riquezas, né? Que quando adquiridas, estas sim passam a ser legítima e merecidamente nossa propriedade, a verdadeira propriedade. Que nós não nos esqueçamos, meus amigos, que quando partirmos, aquilo que temos, deixamos. Aquilo que somos, levamos conosco. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, para nossa reflexão, para que a gente possa ter uma vida mais plena, menos apegada àquilo que nem sempre é necessário, muitas vezes é supérfluo, e que nós possamos enxergar a essência por trás de tudo que nos cerca. Eu quero terminar com uma oração ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele
que nos envolva agora na tua luz e permitindo que com essa luz possamos iluminar o caminho que devemos trilhar nas nossas vidas, buscando sempre o aprimoramento íntimo, individual, porém visando o benefício nosso e do nosso próximo. Que esta paz que nos envolve possa nos acompanhar durante a semana e que nós possamos, na próxima, estar juntos aqui novamente. Obrigado, Senhor, e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Eu vou me despedindo de vocês então, né? Desejando a companhia de vocês, agradecendo, né, melhor dizendo, a companhia de vocês na noite de hoje, desejando tudo de bom para vocês e, como sempre, né, a gente não tem falado muito aqui, mas se você gostou dessa live, né, compartilha na sua linha do tempo, dá o seu like, né, manda para um amigo, enfim, divulgue a página dos Ceareiros para os seus amigos, para que eles também possam nos acompanhar nesses momentos, né, de reflexão que nós temos aqui todas as terças. E, né, como nós sempre temos dito, assim, né, que a gente possa permanecer em casa, né, seguros ali, né, o máximo que nós pudermos, que a gente possa fazer bastante uso do álcool gel, né, e que se a gente sair, precisar sair, né, que a gente use máscara do jeito certo. Gente, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e lembrem-se, o nosso objetivo é estarmos todos aqui quando tudo isso passar, para que a gente possa se abraçar e, de preferência, que não falte ninguém. Cuidem-se e uma ótima noite para todos vocês. Tchau!